Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Calhau. Vocês estão aí no canal do Calhau para mais um review de uma figura do Predador, Ultimate Warrior Predator 2, uma figura aí sensacional da nova linha de Predadores da NECA, todas na versão Ultimate, refazendo a Lost Tribe aí em comemoração aos 30 anos de lançamento do Predador 2, certo? Então temos aí, gente, uma figura sensacional. Vamos dar uma olhada na caixa, como sempre. Percebam uma arte significativamente bonita, né? Muito bem produzida, muito bem pintada, que transmite aí toda a essência do que é esse Predador, o guerreiro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na história deles, porque lembrem-se, a gente não faz review de caixa, no entanto, as caixas da NECA, dessa linha de Predadores, mais do que merecem, tá? Então o Predador Guerreiro é um estudante das antigas tradições de luta dos Yautja. Guerreiro é um dos poucos guerreiros, um dos poucos caçadores de elite forjados no fogo do chamado Anel de Sangue, que é um esporte combativo criado eras atrás, quando ainda os invasores Amengi forçaram os Yautjas, né, os ancestrais dos Yautjas, que eram os Hishikoten, se não me falha a memória, a lutar um contra os outros num estilo de batalha de Coliseu, né? E centenas de gerações antes disso, né, centenas de gerações antes, né, da era do Warrior, aí na época, inclusive desses Rishi Tekuin aí, que eu nunca vou lembrar o nome direito, mas são os Rishi, tá? Beleza? Não era permitido utilizar armas de plasma, então os caras tinham que ter, né, o domínio ali de armas brancas, né, de armas de combate corpo a corpo, tá? E eram usadas numa lógica de sobrevivência, tá? Então o cara tinha que dominar essas armas para poder sobreviver. E aí eles eram colocados para lutar um contra os outros, né? Isso na época da escravidão ali do tempo dos Amengi. E posteriormente eles também lutavam, ainda na época dos Amengi e depois, com outras criaturas mortais, muitas vezes com raças alienígenas, como por exemplo os xenomorfos, né? E a luta era sempre até a morte. E apesar do guerreiro ele ser um caçador de elite, ele ainda continua indo no ringue de sangue para manter ali a sua habilidade sempre em alta, tá, gente? Então, ele é um cara muito comprometido com a questão da habilidade. Ele é muito celebrado pelas suas vitórias e é considerado por muitos como o mais forte, como o mais poderoso dos caçadores, tá? Entre todos ele é considerado o mais poderoso aí, né? Um dos membros mais velhos da tribo perdida, o guerreiro o braço direito, né, do Greyback. E ele também é o mestre das armas da Lost Tribe. Ele inclusive é utilizado como um plano B. Como assim um plano B, né? Geralmente quando os predadores encontram um alvo que é invencível ou invencível para aquele caçador naquele momento, né, e aí o caçador vai acabar sendo derrotado, ele acaba utilizando aquela bomba de pulso, tá, para manter a honra e também ali acabar com o seu inimigo, né? No caso da Lost Tribe, eles não fazem isso. Eles chamam o quê? Eles chamam o plano B. E o plano B é o Warrior, que também é chamado de Ram Predator, né? E aí, gente, eu já vi pessoas traduzindo Ram como carneiro. E apesar de Ram também ser utilizado para carneiro, o Ram, nesse sentido aqui, provavelmente é o de Ariete, tá? Então ele é o predador, o Ram Predador é o predador Ariete, aquele que derruba as portas, né? Aquele que invade. Então não é um carneiro, ele é basicamente um Ariete, certo? Beleza até aqui? Tranquilo? Eu também não sei se isso foi o nome original dado lá na época das gravações da Lost Tribe, mas é o nome que faz mais sentido nesse momento, tá? Então vamos fazer um unboxing aqui, tá? Antes de mais nada, deixa eu abrir para vocês darem uma olhadinha dentro da caixa. Então aqui dentro da caixa a gente tem, né, uma foto muito bonita ali da action figure, segurando uma das armas que vem com ele, que é um mangual. E do lado ali a gente tem a figura dentro da caixa, tá? Eu fui um pouquinho mais esperto dessa vez do que eu tinha feito no review do Xamã e eu já soltei aqueles elásticos internos, mas ainda não tirei essa figura, tá? Vamos ver como é que ela é aqui, uma experiência conjunta entre eu e vocês aí que estão assistindo, beleza? Então vamos abrir aqui a caixa. Eu abro com cuidado aqui, gente, porque eu realmente gosto dessas caixas, tá? A NECA conseguiu me fazer querer colecionar as caixas. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Acho que a caixa é uma obra de arte à parte aí. Vou até colocá-la aqui no fundo para que não percamos ela de vista, tá? Então aqui, gente, rapidamente, tá? Vamos fazer aí um checklist do que ele vem, né? No que vem com essa figura.
Então ele vem com uma lança aberta ou uma lança fechada. Essa é a lança aberta, essa é a lança fechada, tá? Que é o que eles chamam de combi stick. Aqui ele vem com 2 discos, né? Os Smart Discs, um fechado e um aberto. Isso vem na maioria das figuras dessa linha. Ele vem com 2 crânios, um crânio sem a coluna dorsal, né? Sem a espinha, e aqui o outro com a coluna. Ele vem com 3 mãos extras, então 2 em posição de segurar as armas e uma na posição de segurar o Smart Disc. Ele também vem com o canhão de pulso, versão aberta, versão fechada. Ao fundo, como a gente pode ver aqui, ele vem com um mangual, também ali já soltei, e com um machado, né? Que são as 2 coisas ali mais chamativas dele. E por último, claro, como é de praxe em todas as figuras dessa nova linha da Lost Tribe, você tem uma cabeça extra, certo? Uma cabeça extra que tá ali, muito bonita, tá? Colocada ali. Vamos tirar então essa figura pra gente poder avaliá-la na sua glória, tá, gente? Deixa eu deitar aqui pra não derrubar os acessórios, porque os acessórios vêm relativamente soltos aqui, tá? Então deixa eu puxar o bonitão antes de mais nada. Eu já facilitei a soltura, não articulei ainda, mas facilitei a soltura pra gente conseguir aí ter uma experiência um pouco mais bacana. Deixa eu colocar ele mais ou menos em pé, deixa eu ver se ele já fica em pé aqui nessa pose que ele veio na caixa. Já, uma figura muito, muito estável, tá? Essas figuras do Predador, as novas, né? Dessa versão desse setup Ultimate V2 aí, são muito bacanas. Então tem bastante suporte aí, consegue ficar em pé tranquilamente. A lança, o combi stick dele, certo? Percebam que o combi stick é um pouquinho mais alto do que eles, deve ter aí uma média de talvez uns 23 centímetros, né? O combi stick deles aí. Tá? Então vou colocar aqui do lado. Infelizmente, pelo material que ela vem, ó, ela vem torta. Você percebe? Ela vem torta. E cuidado se vocês forem consertar isso aqui, que isso aqui é frágil, gente. Vocês não fazem ideia do quanto já quebrei de lanças tentando aí acertá-las, tá? Aqui a gente tem a cabeça do bonitão. Deixa eu já tirar. Então, tá aqui, ó, a cabeça dele. Em toda a sua glória. De boca aberta. Essa cabeça, gente, é a mesma cabeça que vem com o Guardian Predator, que também é a mesma cabeça do Berserker Predator, aquele, a primeira versão, né? E como é que eu sei isso? Você pode ver que ela tem um furo de piercing aqui, ó. E o Berserker Predator tinha um furo de piercing aqui, tá? Então percebam aí esse furo. Ó, dá uma reparada aqui nos olhos do nosso camarada. Deixa eu até aproximar aqui pra vocês verem, tá? Olhão, é um olho meio vermelho e meio dourado por dentro, tá? Ele tem uns detalhes ali de olheira muito bem pintados, também um pouco úmidos. A boca dele internamente roxa, né? E numa posição de grito aí. E aqui a gente tem os dreads dele, certo? Beleza? Que são, né, os dreads aqui. Agora eu tô vendo que não, né? Não são os mesmos dreads, olha só que interessante. A cabeça com a máscara não é o mesmo dread da cabeça sem máscara. Tanto em pintura, quanto em comprimento. Então aí uma bola fora da neca. Deveria ser igual. Se é a cabeça do cara, é a cabeça do cara, né, gente? Não dá pra ficar igual a cabeça do outro parcinha. Certo? Então, uma pequena falha da neca aí. Por enquanto, não me desabona, porque, enfim, né, não vou ficar reparando nisso no geral, mas temos que dizer aí que não é o mesmo dread. Certo? Então, a lança fechada, o combi stick fechado, já conhecido de qualquer pessoa aí que já tenha comprado algum Predador, principalmente da Lost Tribe, tá? Então, isso aqui, quem coleciona tem de monte isso aqui, mano. É muito, mas é legal. Acho que até pra montar uma parede de armas, né? Acho bem interessante. Então, não vou reclamar também, não. No caso dele, como diferente do que eu falei do Xamã, eu vejo sim uso pro Smart Disc. E o Smart Disc dele é interessante, né? Porque é um Smart Disc de aço com cobre, né? Então aqui você tem um centro de cobre, tá? Tanto o aberto quanto o fechado. E diferente do Xamã que não dava pra colocar, esse aqui dá sim. Deixa eu só acertar o jeito, tá? Mas ele se encaixa aqui sim, tá? Todos os predadores que tem esse formato aqui, o Smart Disc encaixa aqui. Tá legal, gente? Então ele tá aqui encaixado, até encaixa bem, viu? Pra sair fica até difícil. Se você depois for expor a sua figura e quiser colocar ele com esse Smart Disc lá, dá pra colocar. Vou colocando aqui no fundo pra gente poder acompanhar. Não sei se tá aparecendo aqui. Acho que é melhor colocar mais pra cá, que a gente consegue enxergar. Talvez esteja muito pra frente aí a minha câmera. Eu não vou mexer agora também pra não ficar feio a câmera tremendo, tá, gente? Mas
Vamos colocar aqui no fundo, acho que aparece melhor. Beleza. Temos o crânio, também super conhecido de qualquer um aí que coleciona Predador, mas é um crânio muito bonito, tá? Desde sempre muito bem esculpido, até o encaixe aqui da coluna vertebral. E o tom dele é um tom avermelhado, né? Mas eu não tenho certeza se é de uma vítima nova, então por isso que ele ainda está avermelhado, ou se é de uma vítima antiga e por isso que ele ficou mais manchado. Talvez não tenha sido limpado de sangue, o sangue tenha sido limpado corretamente. Mas o que interessa é que o bicho é bonito demais, tá? Ele é muito, muito bonito, esse crânio aqui. E temos também aqui o crânio com a coluna, né, com a espinha dorsal, que também já é conhecido, vem até naquele, mas não essa versão com sangue necessariamente nesse tom, né, naquele pack de troféus que eu tenho também. Numa outra oportunidade vou mostrar pra vocês aí, vou fazer uns shorts aí com a galera toda reunida deles, e aí eu mostro pra vocês. Então a coluna também muito bem esculpida, tá? Então percebam que é uma coluna aí que na altura de um ser humano seria mais ou menos isso, né? Então ela é proporcional aí ao tamanho do Yautja, certo? Bom, temos aqui o canhão, né? O efeito do canhão. Ele tem um canhão aqui no ombro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas deixa eu virar para que vocês consigam enxergar. Acho que ele veio um pouquinho virado. Vamos virar ele aqui. Deixa eu ver se é no... Acho que ele é para cá. Deixa eu ver. Acho que na hora de galera fechar aí, talvez tenham colocado de maneira errada. Isso, agora ele tá do lado certo. Tá, então aqui a gente tem o canhão dele. Deixa eu tirar a cabeça aqui. Eu acho que fica mais fácil de arrumar esse canhão. Geralmente é assim nas outras figuras. Tá, então é aqui mesmo. É isso mesmo. Ele fica nesse formato. Deixa eu puxá-lo um pouco mais pra frente, porque ele pode vir pra frente ou para trás. E aí você encaixa aqui os Cheetos. Opa, quase tirei aqui. Deixa eu encaixar esses Cheetos aqui. Eu falo Cheetos, tá, gente? Porque o do Guardian é realmente um Cheetos, assim, tá? Ele é laranjão. Eu sei que o Guardian ainda não fiz review pra vocês. Eu tenho ele aqui, mas eu não fiz o review. Vou fazê-lo, tá? Então, pra vocês poderem ter aí acesso a todos eles, deixa eu colocar a máscara de novo aqui, porque a gente vai fazer ainda o review do bonitão. Então a gente precisa dar uma olhadinha nele com a primeira máscara, né? Com a primeira cabeça, depois de ver a outra. Tô achando meio mole aqui essa parte, viu, gente? Deixa eu depois ver. Eu não vou tentar arrumar isso aqui agora, não. Depois eu arrumo, só pra vocês terem uma ideia. Vocês viram, né, como é que fica. Então depois eu vou ver aqui como é que ele... O que aconteceu aqui, como é que tá essa montagem. Preciso ver aqui se deu algum problema aí na hora dos caras encaixarem isso. Se deu, eu consigo soltar e arrumar, não tem muito problema não. Bom, as mãos, tá? A mão também, gente, sem muito segredo, tá? Mesmas mãos de sempre aí, mãos pra segurar. Né, o que quer que seja ali, né? O que quer que ele tenha segurando. E aqui a mão do Smart Disc que eu falei pra vocês, certo? Então aqui é bem interessante esse ponto. E aí a gente tem o canhão de braço. Deixa eu tirar aqui os dois canhões de braço, eles vêm também soltos. Então aqui você tem o canhão, é que na verdade é um canhão só, né? Esse é o canhão fechado, tá? Que tem um encaixe aqui. E esse é o canhão aberto, que também tem um encaixe aqui, tá? Onde é que você encaixa isso? Você encaixa isso aqui em cima. Perceba que ele vem faltando, teoricamente, né? Faltando uma parte. Aí você encaixou aqui, o bichão, ó, já era. Tá lá. Canhão de braço aberto, certo? Pra vocês terem aí uma bela de uma ideia de como é esse canhão. Depois eu preciso posicionar ele bem bonitinho aí pra ficar bacana. Por último, gente, vamos lá. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui o mangual. Esse mangual que inclusive é idêntico, quer dizer, pelo menos essa ponta aqui me lembra muito, pode ser que não seja idêntico, né? Pode ser que eu esteja falando uma grande besteira aí, não tá idêntico. Mas me lembra muito aquele mangual do Witch King, do Senhor dos Anéis, né? Do Rei Bruxo de Agmar, do filme do Senhor dos Anéis. Talvez tenha sido inspirado, tá? E esse mangual é legal por quê? Porque ele tem um fio dentro, então ele é maleável, certo? Você consegue colocar ele em várias posições aí de ataque. Inclusive, a figura é furada aqui, né? Ele é feito num plástico mole e é enfiado aqui um fio, né? Um metal, um arame, para que ele consiga ficar aí fechado. Muito legal, muito bacana. E por último, o melhor adereço... Adeceiro é ótimo, né? Ixi, adeceiro. O melhor adereço dessa figura aqui, que é esse machado, tá?
esse machado realmente é uma peça única, porque ele foi designado... Designado? Não, designado é quando você designa alguém para fazer alguma coisa, né? Ele foi... na nossa tradução seria, ele foi desenhado, né? Ele foi projetado justamente para ser para essa figura mesmo. E é um machado cheio de detalhes, tá, gente? É uma arma aqui que ela tem múltiplas funcionalidades. Ela tem a parte do machado, ela tem essa parte aqui que é como se fosse um gancho também para cortar, espinhos aqui para que impeçam o inimigo de conseguir segurar, né? Inclusive afiadinho. E aqui você tem também um espigão que serve para esfaquear, perfurar ali, né, o seu adversário. Um espigão bem afiadinho. É uma peça impressionante, muito bacana, um acessório muito bacana para essa figura aqui. Bom, gente, então vamos lá ver o Predador. Ele vem como de sempre, né, com suas wrist blades, né, suas lâminas aí de punho, né, de antebraço, tá? Vem com as duas mãos abertas. Aqui está o canhão colocado. Articulações, a de sempre, articulação dupla no cotovelo. Gente, por que isso faz uma diferença para Predador? Olha só, você consegue literalmente simular como se ele fosse tirar a sua Biomask. Isso não dava para fazer com os Predadores do corpo convencional sem articulação dupla de cotovelo. Então isso é muito, muito bacana. Já testei isso em outras figuras, então ele tem essa articulação muito bacana, né? Tem articulação de tórax, tá aqui, mas a armadura dele meio que dá uma... Deixa eu colocar aqui pro lado, deixa eu fechar esse aqui, acho que fica melhor por enquanto. Você até enxergam fechadinhos aí, tá? Então, ele tem essa armadura aqui que dá uma... Não trava, tá, gente? Aqui o meu até subiu aqui, talvez seja por isso que não tá dando espaço. Deixa eu descer aqui. Aí, beleza. Né? Ele tem aqui a articulação do tórax, tá? Eu não faço muito, porque não vejo muita necessidade de se usar essa articulação diferenciada de tórax, mas ela tá aqui, de qualquer forma. A articulação da cintura, né? Se quiser fazer ele virando. Aqui a gente tem aquela ball joint na perna, das articulações aqui nas coxas, tá? A articulação dupla de joelho, o que é sensacional, né? Porque você consegue colocar ele realmente numa posição aí, se você tiver aquelas, né? Aqueles suportes de pulo, você consegue colocar ele numa posição de ataque muito, muito bacana, muito interessante, tá? Então é muito bacana essas articulações duplas de joelho e de cotovelo. Sim, faz uma baita de uma diferença. Faria mais diferença ainda se fosse pinless. Quem sabe, né, Neca? Quem sabe? Então vamos lá. A articulação do pé é só giratória, tá? Não tem pra frente e pra trás, como tem, por exemplo, nas mãos. As mãos, sim, você consegue trazer pra frente, né, e jogar um pouco mais pra fora. Mas o pé, não. O pé você consegue ir puxando assim, mas ele não é necessariamente uma articulação mesmo nesse pé, tá bom? Mas de qualquer forma aí é muito bacana. E aí a última articulação, que é o do nosso computador de braço, tá? Esse computador de braço que serve para controlar a nave, que serve para controlar a visão térmica, que serve para controlar o canhão, que é também um dispositivo de autodestruição, né? Então a gente tem aí esse Predador nessas formas. Então, gente, pra gente conseguir aí dar uma finalizada no nosso review, eu vou colocar ele com algumas armas na mão aí pra gente ver como é que fica, tá? Então vamos substituir as mãos aqui. Puxando a mão desse Predador. Tirei uma, vamos tirar a outra. Gente, na hora de tirar essa mão aqui da wrist blade, tenham bastante cuidado, tá? A wrist blade dos Predadores é algo muito frágil. Isso aqui quebrava que nem, sei lá, cara, com tanta frequência quando você bebe água na sua vida, sabe? Quer dizer, até mais, porque tem algumas pessoas que nem bebem muita água. Mas enfim, é algo que precisa se tomar muito cuidado, tá? Que quebrar o wrist blade do Predador é complicado, porque como ele é estilizado, é muito difícil de você customizar. Aí você tem que comprar um outro Predador que tem um wrist blade igual pra você abrir, colar e tal, né? Então pode ser meio chato aí, tá? Então tomem muito cuidado aí nesse momento, certo? Eu não falei pra você dos detalhes, né, gente? Eu tô vacilando nos detalhes, desculpa aí. Detalhes da armadura dele. É a mesma armadura do Jungle Hunter. Do Jungle Hunter, não, perdão. Do City Hunter, tá? Que é da Tribo Perdida, então a armadura é a mesma, o corpo é o mesmo, tá? Armaduras muito semelhantes. Um ou outro detalhe que um ou outro tem. O interessante dessa armadura é que me remete uma armadura velha, né? Talvez por ele ser um dos membros mais antigos. A armadura dele me parece uma armadura gasta, oxidada, envelhecida, manchada. Uma coisa que eu sinto falta nessa figura, principalmente, são de cicatrizes. Se ele é um cara que tá sempre se batendo em batalha, tal, a armadura dele deveria ter marcas, o corpo dele deveria trazer marcas. Então, né, é um descuido da NECA aí também, tá? E aqui
o capacete dele, muito interessante, é o mesmo capacete da figura anterior, tá? Tem as mesmas inscrições aqui do lado, então é uma das biomasks mais customizadas, assim, né? O que faz sentido com a mitologia dos predadores, porque quanto mais antigo, né? Quanto mais renomado o caçador, mais ele faz estilizações nas armaduras, na biomask, enfim, né? Pra trazer a característica única ali dele, tá? Bom, dito isso, vamos colocar aqui o mangual na mão dele, pra gente ver como é que fica, tá? Lança eu acho que eu não vou colocar não, gente, porque lança a gente acho que já viu, né? Mas se bobear também eu coloco só pra vocês verem, mas enfim. Deixa eu pôr o mangual aqui. Então o mangual tá na mão dele, e aí ele pode fazer, né, por exemplo, aquela pose clássica de um ataque de mangual, né? Pode colocar aqui assim, de frente, e aí levantar isso um pouco mais, como se fosse acertar alguém, mas aí a gente acerta, né, o desenho do bicho, pra não ficar um negócio meio tosco. Então a gente pode colocar ele nessa posição, de que vai dar uma mangualzada aí na cabeça de alguém, né? Tipo você lá na quinta série, quando você pegava o caderno pra bater na cabeça do seu amiguinho, né? Não façam isso, mas enfim, né? Todos nós já fizemos. Então, mais ou menos aí com esse mangual na mão, que é uma arma, tá, gente? Que algumas pessoas dizem que é uma arma medieval, tá? Não era, tá? O mangual provavelmente não foi utilizado por ninguém na Idade Média ou na Idade Antiga, apesar de aparecer muito em filmes e tal, porque é uma arma muito difícil de ser manipulada, tá? É algo muito, muito complexo. Ela é uma arma que ela não é fácil de se mexer e ela pode, num campo de batalha, causar muito mais dano em você e nos seus parceiros, né, nos seus aliados ali, do que efetivamente servir para alguma coisa, tá? Então, na verdade, ela é muito bonita, tal, aquela coisa toda, mas é um mito de que alguém utilizava mangual na Idade Média ou na Idade Antiga, tá? No máximo uma clava, mas aí uma clava é muito melhor uma clava que tenha a sua base... Opa, desculpa aí, gente, bati aqui na câmera. Uma base fixa, né, do que essencialmente uma base com correntes, que seria um troço muito difícil de manipular. Para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com isso, imagina você ter, por exemplo, um nunchaku que pesasse, sei lá, 15 quilos, tá? Um nunchaku de 10 quilos. Imagina você manipulando isso. Quem já mexeu com um nunchaku, quem já tentou alguma vez brincar de Bruce Lee, ou seja, praticamente todos os meninos e algumas meninas da minha geração, né, a gente sabe que quando aquele negócio batia na testa, dava vontade de morrer, né? Então, imagina se fosse um troço de 15 quilos, tá? Então aqui ele com o seu machado na mão, tá? Não ficou muito bem colocado esse machado na mão, não. Deixa eu dar uma melhorada. Porque, né, pelo amor de Deus, estão vendo um review e o cara coloca o machado de qualquer jeito. Mas o problema, gente, é que essa mão dele aqui, ó, pra esse machado fica um tanto quanto esforçada, tá? Esforçada é ótimo, né? Fica esgarçada, digamos assim. E eu tenho um pouco de medo de desgastar a pintura aqui ou até quebrar isso aqui no futuro, tá? Então, tenham aí em mente esse tipo de coisa quando vocês forem usar esse bichão aí em alguma pose, tá? Tô até levando aqui um pau, acho que podia ser um pouco mais fácil isso aqui, podia ser mais fino, tá? Podia ser bem mais fino para ele conseguir segurar, ou a mão ser um pouco mais espaçada, não ser uma mão padrão de qualquer jeito. Vou colocar assim, pelo menos pra gente ter uma ideia de como ficaria aí o gatão nessa meia semi-pose aí dele da caixa, tá? Então dá pra articular, claro, é que aí eu ia gastar mais tempo, então eu não vou ficar tomando tempo de vocês também aí, tomando uma surra tentando articular esse negócio. Então deixa eu acertar aqui o pezinho, vamos lá. Facilita pro pai aí, parça. Aê, beleza. Tá o bonitão aí, certo? Vou colocar também pra vocês verem aqui o rosto dele, pra ter uma ideia de como que vai ficar esse parcinha. Aqui, ele com o machadão dele, que apesar de não ser de Assis, é muito importante. Tadum, isso aí, né, piadeiro. Tem sempre os piadeiros da vida aí, né? Não tem graxa nenhuma, mas é isso aí. Tá legal, gente? Então, é isso aí, ó. Esse predador maravilhoso, certo? Do jeito que ele veio ao mundo, quer dizer, do jeito que ele se fez no mundo, né? Mas ele tá aí maravilhoso. Depois eu vou colocar outras fotos pra vocês terem uma ideia aí dos acessórios, tá? Com ele. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso review. O próximo review que nós vamos fazer será do Armored Lost. E eu tenho também ainda pra fazer, que são figuras mais antigas que eu tenho aí, né? É dessa série também, mas mais antigas. Tenho que fazer também do Stalker pra vocês darem uma olhada. Tenho que fazer também do Guardian. E também tenho outras aí figuras chegando pra gente poder mexer com os reviews, certo, gente? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí, eu gostei bastante. Esse predador é muito legal, apesar de, em termos de gosto, ao meu ver, ele ficar um pouco inferior em relação
ao Xamã. Acho que o Xamã é muito mais inovador do que ele, mas é uma figura aí sensacional. E aquela coisa, né? É o clichê do guerreiro da tribo, então faz parte, tá? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Curtam, compartilhem, divulguem o canal, vamos todo mundo aí participar, comentar. Quero muito conhecer a opinião de vocês sobre os reviews, sobre as figuras. E vamos que vamos, beleza? Um abraço a todos e até a próxima!